Olá a todos, então nossa segunda aula desta semana é Gestão Compartilhada no SUS. Então conheceremos como que funciona o Sistema Único de Saúde, onde o gestor municipal, estadual e federal também tem responsabilidade sobre ele. Então vocês já se perguntaram qual é a responsabilidade de cada ente federado desse na sua cidade, né? O que é que cada ente federado desse faz na sua cidade? Quem custeia e investe o SUS do seu município, né? Será que todo o financiamento, o dinheiro investido no seu município é só do próprio tesouro do município ou ele vem de outros entes federados? Se o meu município oferta serviços para outros munícipes de outra localidade, quem custeia isso, né? Isso são perguntas importantes. Então nós vamos ver que a operacionalização do SUS requer uma atuação coordenada e constantemente pactuada entre os três entes federados. Algumas funções comuns entre os três entes são: todos os três, município, estado e união, são responsáveis por formulação de políticas e de planejamento, né? É claro, e aí lembrando do princípio da descentralização, os municípios estão mais próximos das especificidades das pessoas, então podem construir políticas mais específicas para aquele território. Todos os três têm responsabilidade sobre o financiamento da saúde, eles têm responsabilidades por gerir os prestadores públicos e privados, né, envolvendo a coordenação, regulação, controle, avaliação e sistema e redes também. Prestação direta de serviços de saúde. Então trouxe aqui essa figura que também apresenta as competências de cada ente federado. Nós vamos perceber que elas são parecidas, né? O que é importante a gente entender que a esfera municipal ela é responsável por a execução, né? A execução dos serviços de saúde. Já a esfera federal ela é responsável pela formação das políticas, a normalização, né, a avaliação, controle do Sistema Único de Saúde, financiamento, né, desses recursos públicos. E a esfera estadual também é responsável por essa coordenação, planejamento do SUS, só que a nível estadual, né? Então, como cada estado ele também tem uma dimensão territorial importante, isso também tem a especificidade de cada estado. Então, o financiamento de cada serviço de saúde, aplicação e distribuição dos recursos públicos também é responsabilidade da esfera federal. Nós precisamos também fazer um destaque que a esfera federal ela é responsável pela execução dos serviços de saúde na atenção indígena, né? Então, os índios ele é responsabilidade da execução dos seus serviços da esfera federal. Um marco importante na gestão compartilhada do SUS é o Pacto pela Saúde, da Portaria 399 de 2006, que ela vem para regulamentar, né, e fortalecer a pactuação entre os três entes federados. Então, esse Pacto pela Saúde ele é o conjunto de reformas institucionais do SUS acordadas entre as três esferas de gestão para promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do SUS. Ela redefine a responsabilidade de cada ente federado, de acordo com a necessidade da população, e busca essa equidade social. Então, o Pacto pela Saúde ele é composto por três dimensões, que nós chamamos de Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, que veremos nos slides a seguir. O Pacto pela Vida ele representa o compromisso do gestor com algumas frentes e prioridades da saúde da população. Então, em 2006, o Pacto pela Vida ele priorizava a saúde do idoso, o câncer de colo de útero e de mama, a mortalidade infantil e materna, as doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, a promoção da saúde e atenção básica à saúde. Então, em 2006, os municípios deveriam prioritariamente qualificar os indicadores dessas prioridades em saúde. A seguir, a gente tem outras linhas de cuidado que foram incluídas, além daquelas, né? Como a saúde do trabalhador, saúde mental, assistência às pessoas com deficiência. A segunda dimensão do pacto é o Pacto em Defesa do SUS. Ela expressa os compromissos dos gestores com a consolidação da reforma sanitária brasileira, explicitada na defesa dos princípios do SUS. Então, vocês podem acessar, né, um documento, um texto que eu anexei também na área de referências complementares. E lá vocês vão entender que o Pacto em Defesa do SUS nada mais é que fortalecer os princípios que já vimos no nosso curso.
Então esses princípios ele deve ser fortalecido a partir de uma mobilização social, né, por meio da promoção e desenvolvimento da cidadania da população. E aí, um dos principais elementos do Pacto em Defesa do SUS é a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Então, nessa carta, foi uma carta construída que apresenta todos os direitos dos usuários do SUS. Aqui eu trouxe alguns deles, né? Como direito ao acesso ordenado e organizado, ao tratamento adequado e efetivo, a um atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação, atendimento que respeite a pessoa, os seus valores e os seus direitos, as suas crenças, né, os seus princípios, responsabilidades para o seu tratamento, para que o seu tratamento aconteça da forma adequada, direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Tudo isso está na Carta do Direito dos Usuários do SUS. A outra dimensão é o Pacto de Gestão. Lá, objetiva-se consolidar o processo de descentralização administrativa na perspectiva da solidariedade e da autonomia entre os entes federados. Tem como finalidade qualificar a gestão pública do SUS, buscando maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas. No Pacto de Gestão, nós temos os eixos a serem pactuados. Descentralização dos processos administrativos. Então, os processos administrativos eles devem ser de coordenação daquele município, dos municípios. Regionalização do atendimento à saúde. Vejam que novamente a gente fala de regionalização. O Pacto de Gestão ele vem para que os usuários do SUS eles sejam o centro da atenção, né? Então, os processos administrativos, políticos, entre secretários de saúde, eles não podem figurar nesse cenário, né? Então, a figura principal são as necessidades de saúde da população. Então, os entes federados, né, dos municípios e secretários de saúde dos municípios, eles devem agir de maneira solidária para que as pessoas e as necessidades de saúde das pessoas sejam o centro da atenção. Então, o financiamento da saúde, ele passa por essas três esferas. Então, o Pacto de Gestão, ele reafirma isso, busca reduzir as iniquidades regionais e as iniquidades dos repasses fundo a fundo também, e busca também a participação da comunidade, entre outros eixos a serem pactuados também. Na participação da comunidade, nós temos como espaços, né, órgãos institucionalizados, os conselhos e conferências de saúde, que já falei um pouco antes, né, os conselhos eles têm características deliberativas, os conselhos existem continuamente em todos os municípios devem ter conselhos atuantes, né, para que os próprios recursos sejam repassados. E as conferências de saúde, elas existem de 4 em 4 anos, todos os dois espaços, né, os dois órgãos, eles devem funcionar de maneira paritária. Então, 50% dos usuários do SUS devem estar nesse órgão, 25% dos trabalhadores e 25% dos gestores e prestadores de serviços devem estar atuando junto aos órgãos dos conselhos e conferências de saúde. A Comissão Intergestora Tripartite ela é responsável pela definição de diretrizes, estratégias, programas, projetos e alocação de recursos do SUS a nível nacional. Então, ela funciona no caráter nacional. A Coordenação Intergestora Tripartite ela é composta por 15 membros, sendo 5 conselheiros do Ministério da Saúde, trabalhadores do Ministério da Saúde que representam a gestão do Ministério da Saúde, 5 do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que são secretários estaduais de saúde, e 5 membros do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Então, cada membro desse, tanto do CONAS quanto do CONASEMES, eles devem, cada membro representa uma região federativa do país. A Comissão Intergestora Bipartite é a instância para a negociação dos aspectos operacionais do SUS a nível estadual, como a descentralização e que também tem participação paritária. Ela é composta por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e representantes dos municípios de cada estado. Então esse é o nível que funciona em cada estado. Os representantes do município são indicados pelo CONASEMES. Comissão Intergestora Regional. A Comissão Intergestora Regional é a instância para a negociação de aspectos operacionais do SUS em âmbito regional. Ela é composta pela Secretaria Estadual de Saúde, através dos núcleos regionais de saúde, as antigas DIRES, conhecidas no estado, e representantes de todos os municípios da respectiva região. Então, por exemplo, uma região de Salvador
todos os municípios daquela região metropolitana, ela compõe essa CIR, né? Dias Dávila, Candeias, a própria Salvador, Lauro de Freitas, entre outros. Em síntese, compreendemos na aula a responsabilidade de cada ente federado para fortalecimento do SUS e conhecemos o que foi o Pacto pela Saúde e as dimensões dele para a potencialidade do SUS e qualificação da gestão do sistema de saúde. A próxima aula será a nossa última semana, a semana 5, que trataremos da gestão administrativa e financeira do SUS. Até lá.